Hoje recebemos o nosso amigo Aderaldo Gentil, que já faz algumas décadas que nos conhecemos, né, Aderaldo? O Aderaldo é amigo, irmão na fé. Nós conhecemos na Adonep. A Adonep é uma associação que congrega cristãos. Então, não tem denominação e congrega cristãos. Nós vamos apresentar depois o Aderaldo, mas já que a gente falou em Adonep, fala um pouquinho sobre o que é a Adonep. Você que é uma pessoa que admira muito essa organização. É verdade, mas eu queria só fazer um adendozinho à tua fala, porque a gente se conheceu, na verdade, no Rotary. Eu comecei frequentando o Rotary antes de morar em Fortaleza, e a gente se conheceu lá e depois... Mas tu não era do Rotary até então? Não, eu sempre fui de Rotary. Não, mas do Fortaleza tu entrou depois da igreja. Não, antes. Quem foi que te colocou? Na verdade, assim, veio uma carta de São Paulo para Fortaleza, e aí a gente ficou, o Glauco ficou com o meu padrinho, que era o presidente. Entendi. O Glauco foi o presidente anterior a mim. Exatamente. Depois fui eu. Então pronto, o adendo interessante do Aderaldo, que essa entidade também centenária, que congrega amigos e que é muito interessante. Entidades como Rotary, como a Adonep, ambas têm uma origem em pessoas cristãs. E americanos, né? E americanos nós sabemos que é um povo abençoado principalmente pelo cristianismo que eles praticam e mais ainda porque defendem uma cultura judaico-cristã. E isso é o que é mais importante. As pessoas não entendem que o cristianismo, a base dele é do judaísmo cristão. Então, vamos voltar a conversar sobre a Adonep, né? Então, a Adonep é uma associação de empresários e profissionais liberais, executivos, autoridades civis e militares que está presente no mundo inteiro, nos 5 continentes. E aí, qual é o papel da Adonep? A Adonep não é uma igreja, não é uma seita, ela é uma associação, tá, interdenominacional, né? Ou seja, congrega todas as igrejas religiões, cristãs. as igrejas cristãs. E o objetivo da Adonep é um único objetivo. A gente não faz nada de trabalho social, a gente faz evangelismo. O objetivo da Adonep é fazer o homem ter um encontro com Jesus. E, para quem não sabe, evangelizar quer dizer boas novas. Isso. Então, a Adonep traz boas novas principalmente para o homem de negócio. Então, como esse nosso programa é dirigido principalmente ao homem de negócio, é interessante a gente falar um pouco sobre a Adonep. Sabendo também que o Rotary congrega todos os profissionais. Então, são 2 entidades que congregam profissionais. E aqui é um programa dirigido principalmente ao empresário, embora nós tenhamos audiência também com muitos trabalhadores no setor de combustíveis. Então, Aderaldo, você falou sobre a Adonep, eu vou te apresentar e depois tu fala como é que você chegou aqui no Ceará e fala qual é a tua ligação com o posto, tá certo? Aderaldo, ele é do estado de São Paulo, mas tem origem nordestina, não é isso? Sim, meus pais. Os pais dele são nordestinos. Tem 3 filhos? 3 filhos, 2 filhas e um filho. Pronto. Então conta aí tua história de São Paulo para chegar aqui no Ceará. É interessante que na época do governo Ciro Gomes, né, com aquele motivação de incentivos, né, eu encontrei com o Ciro Gomes numa feira em São Paulo e me despertou a curiosidade de vir. Eu tinha um projeto para montar uma indústria, a princípio seria em Alagoas, e aí eu resolvi vir conhecer o Ceará, e a gente, voltando de uma viagem dos Estados Unidos, a gente trabalhava na área de pneus. Na área de reforma de pneus, mais propriamente dito. Eu era uma liderança no setor. E aí, dentro do avião, a gente resolveu montar uma feira para os reformadores de pneu do Brasil no Ceará, porque o Alberto Carapeba era uma pessoa ligada ao setor de recaustagem, né? Reforma de pneus. Reforma né? de pneu. Ele tinha a Tire Solis aqui e a gente era muito amigo, ele era o nosso cliente. E aí a gente decidiu, dentro do avião, fazer a feira no Ceará.
E ele falou, eu vou buscar incentivos. E aí eu fui ousado, eu vim e montei no Ceará uma indústria de reforma de pneu no centro de convenções do Ceará. Funcionando todos os equipamentos, foi uma ousadia muito grande, eu trouxe 2 carretas de máquinas, mas só que eu vim antes para o Ceará para vender as máquinas que eu ia trazer. Entendido. Aí eu trouxe tudo aquilo vendido. Estava exposto na feira com as plaquinhas lá, vendido para fulano de tal, vendido para a empresa Então, tal. essa foi tua origem no Ceará. Aí foi aí que eu vim, e aí em seguida eu tinha desejo de montar a indústria aqui, e fui ver um terreno no Horizonte, acabei, a Prefeitura de Horizonte, o prefeito Nezinho me cedeu um terreno, eu fiz projeto, fiz tudo, e a sociedade que a gente tinha acabou se diluindo, e o projeto não foi adiante, mas aí eu já estava aqui, já tinha um relacionamento aqui, quando eu vim para cá, eu vim sozinho, e aí a gente gerou, foi quando... Apaixonou-se pela terra. Eu acabei me apaixonando por uma cearense e pelo Ceará, né? Foi muito interessante. E aí, na minha vinda definitiva para cá, que foi dezembro de 1996, eu tive uma passagem pelo Espírito Santo para avaliar uma empresa de um cliente, e lá ele me levou para uma reunião da Donep. Eu tive um encontro com Deus na reunião da Donep, e cheguei aqui e procurei a Donep. Isso me fez com que eu começasse a me relacionar dentro da Donep. A Donep tinha 10 núcleos dentro de Fortaleza, alguns no interior, e eu me apaixonei pelo trabalho da Donep. E hoje você é diretor, né, da Donep? Eu tô licenciado como Mas diretor. Mas você foi diretor. Fui diretor, sim. Me licenciei há 2 anos atrás, porque eu estou me preparando para pegar novos ares aí, né? Novas terras. E você também é pastor? Também, eu pastoreei durante 10 anos, né? Continuei trabalhando, mas pastoreei, fundei 3 igrejas, né? Fundei a igreja a nossa igreja em Horizonte, em Pacajus, onde eu pastoreei 10 anos, e na Barreira. Então, hoje estão todas Barreira funcionando. é lá pertinho também. Um pouquinho adiante de Pacajus. E como é o teu relacionamento com posto de gasolina? Porque o Aderaldo conhece praticamente toda a revenda cearense. Como é isso? Porque você chegou aqui com pneu, falou de Adonep, e agora como é que você se relaciona com o posto de gasolina? Então, quando em São Paulo eu tinha uma distribuidora de equipamentos, além de trabalhar com uma indústria de borracha para reforma de pneus, e os distribuidores de equipamentos para reformadoras de pneus, um deles é a Leone Equipamentos, que é uma empresa consolidada no mercado de muitos anos. Todo revendedor conhece a Leone. Conhece a Leone. E aí... E por uma das coincidências, eu gosto de falar dessas coincidências, aí tu volta para Leão. O nome desse Papa, no original, esse Leão XIV, é Leone. Leone. Que é Leone, que Leone é leão em italiano. Então ele é Leone XIV. E aí o que aconteceu? Eu tinha... No Rotary eu fiz amizade com um diretor da Leone e passei a ter um relacionamento com ele para fornecer equipamento para as reformadoras de pneus. E aí a gente fez muita amizade, aí eu fui conhecer a empresa, os irmãos dele, a mãe Barra que na Funda, época, né, na em São Barra Paulo. Funda. Ficamos Eu os muito conheci por causa de você também, eu os conheci. Aí ficamos muito amigos, a gente se encontrava semanalmente no Rotary. E aí, quando eu me mudei para o Ceará, ele falou, Aderaldo, eu estou com alguns problemas no Ceará, vou te passar uma procuração, você vai ser o nosso procurador para resolver isso. Aí tinha a Secretaria da Fazenda, tinha problema com posto de gasolina, e eu saí resolvendo isso e fazendo relacionamento. Na Fazenda foi fácil, porque o doutor Ednilton era o secretário da Fazenda. Que já foi entrevistado no nosso PostoCast, viu? Então. E aí eu fui lá para a Secretaria da Fazenda, estava lá o Ednilton, estava o João Marcos, né, e foi fácil resolver. Pastor Paixão. O Ednilton era o meu presidente do capítulo da Donep e, por consequente, era da nossa igreja na época presbiteriana, né? Nova Jerusalém. Então... o caminho, aí acabei com isso, a Leone falou, Aderaldo, fica
divulgando a Leone aí e tal, faz. Aí me fizeram uma proposta, a gente acabou ficando junto aí Muito tempo, não foi? uns 5 anos, né? Eu tinha outras atividades. Mas foi a época que a Leone mais atuou no Ceará. Foi bastante interessante a nossa caminhada, né? A gente tem uma facilidade. Então você conhece muito, vou usar entre aspas, o posteiro. Sim, conhece muito os donos de postos de gasolina, né? A gente tem bons amigos nessa área, tem clientes, né? Amanhã eu vou estar reunindo com um deles e a gente está fechando uma negociação amanhã. Porque o Aderaldo é, acima de tudo, um homem de negócios. Ele é empresário na área de contatos, não é isso? A gente tem uma empresa de relacionamento. A gente tem uma empresa de consultoria que atua no desenvolvimento de novos negócios dentro do setor para produtivo. E aí não importa o que seja, isso facilita muito, né? E a gente tem uma empresa de comércio internacional, uma empresa de exportação e importação. O meu foco é exportação. Inclusive, o auge nessa área de exportação foi quando o Aderaldo trouxe quem aproximou o Ceará da África foi você, foi um dos impulsionadores. Um dos impulsionadores. Com a Costa, como é o nome do país lá? Não, com Cabo Verde. Cabo Verde, Guiné-Bissau. Mas o maior era Cabo Verde, chegou a ter linha aérea. Sim, Fortaleza, Cabo Verde. Foi bastante interessante. Foi um período onde o Ceará teve mais relacionamento com a África. Foi quando você atuou mais nessa área, não é isso? A gente, junto com o Sebrae, né? O Sebrae era parceiro, né? Um grande parceiro. Forte, né? O Senac. O parceiro é do nosso amigo Cid Alves, que já deu entrevista aqui também com a gente. Muito legal. Que ele hoje é o presidente do conselho. Mas a gente viajou toda a costa ocidental da África, levando negócios do Ceará e do Brasil, né? A gente fez algumas exportações de produtos muito interessantes. A primeira exportação brasileira de mel de cana, de mel de engenho, a gente que fez via Ceará, né? Porto Mucuripe, para a África, para eles fazerem lá um produto que ele acabou não continuando, mas assim, foi a primeira exportação. Teve até uma situação muito, muito engraçada, né? Porque eu comprei o produto no Rio Grande do Norte, veio em tambores para cá já dentro de um container. Quando chegou aqui, deu um canal vermelho. O que é canal vermelho? Canal vermelho é quando a Receita Federal barra para saber o que é o produto, e como era mel de engenho, né, eles quiseram abrir, aí fizeram desmontar todo o container, puseram tudo no chão, veio Polícia Federal, veio cão farejador, tal. E era interessante porque tinha uma agente da Receita Federal grávida, né? Certo. E o mel de engenho é um grande condutor para a produção de leite. E aí ela foi, e eles lá mexendo, punham as varetinhas, mexiam. O que eles queriam descobrir? Se tinha droga, né? Porque essa rota é uma rota do narcotráfico, né? E aí eu falei para ela, aí ela foi, e no fundo às vezes o mel de engenho fica meio branquinho. Fica aí, exatamente. Aí ela cheirava, punha pro cachorro cheirar, o cachorro não ligava, aí eu peguei da varetinha dela e pus na boca, né? E falei para ela, aí tinha uns copinhos assim, desse copinho que o pessoal usa para tomar café nos lugares. Sei. Aí eu pus e falei, toma, você bebe, eu vou beber e você pode beber. Aí ela falou, para que eu vou beber isso? Eu falei, para dar leite, você vai ter uma criança, então pega para dar leite. E aí eu peguei o endereço dela e peguei 2 litros de mel de engenho e mandei para ela. E aí ela tinha leite transbordante. Quando passou uns 3 meses, ela me liga e fala, poxa, o senhor não consegue me arrumar mais? Porque a minha filha tá gordinha, tá a coisa mais linda, tá? Por causa do mel de engenho. Então, são coisas que aconteceram na caminhada muito engraçadas. Muito. Bom, tá muito interessante a nossa conversa, mas vamos terminar o nosso papo por hoje, Aderaldo. A gente vai continuar, com certeza, com mais histórias interessantes envolvendo comércio, envolvendo posto de gasolina e envolvendo, acima de tudo, relacionamentos empresariais. Então, muito obrigado por hoje. Eu te agradeço essa oportunidade muito, muito preciosa, muito rica, e é bom sempre estar com você.
Valeu!